Matitiarro, capítulo 24. Vamos ao estudo que nós estamos realizando sobre este livro, escrito por um dos discípulos do Senhor Yeshua. Ele era um coletor de impostos. O nome dele era Lucas. Foi mudado para Matitiarro pelo Senhor Yeshua. Mudança efetuada pelo Senhor Yeshua. Eu falei Lucas, é Levi o nome dele. O pastor Jaziel aqui me fez lembrar. Levi. Lucas é o autor da Missorá, na ordem aqui colocada, é o terceiro livro. É que eu estou realmente com um texto de Lucas na cabeça e terminei falando Lucas. Eu vou me referir a ele daqui a pouco. Mas o nome dele era Levi. Matitiarro, capítulo 24, vamos ler os 3 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos. Vamos ler juntos. E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Yeshua, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aleluia. Nós verificamos aqui no capítulo 23 que o Senhor fez, em todo esse capítulo aqui, está relacionado com essas advertências severas feitas pelo Senhor Yeshua com relação aos religiosos e os políticos da época. Religiosos e políticos. Já tenho comentado com os irmãos essa questão de transformar em religião o que a Escritura não fala sobre isso. Isso aí foi conveniências humanas. A Escritura fala a respeito de reino. O Criador, o projeto do Criador em execução, suas normas estabelecidas para a conduta do ser humano na terra. Ele é o rei, ele é o dono, ele é o Senhor. E ele estabeleceu normas de condutas para toda a sua criação. O universo, ele está funcionando dentro das normas estabelecidas por ele. Os animais, as plantas, a terra, funciona dentro das ordens estabelecidas pelo Senhor. Isso não é religião. Isso é norma de comportamento. Quem age de acordo com as normas estabelecidas pelo Senhor, vive em paz com Ele, consigo mesmo, e, dependendo da situação, com o seu próximo. Quem é o próximo, no caso? É uma pessoa justa? Se ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira, não pode haver um justo mentindo. Se ele mente, então não é justo. Se ele não é verdadeiro, então não é justo. Se ele não ama, ele não é justo. Se ele diz que ama e não é justo, ele está mentindo. Se ele diz que ama e não fala a verdade, ele está mentindo. E não pode haver amor em quem mente, em quem pratica injustiça. Louvado seja o nome do Senhor da glória.
Nos céus, atualmente, não há mentiroso. Não há injusto. Já houve, mas foram expulsos de lá. Então é por isso que nos céus, as criaturas que permaneceram nos céus e permanecem, por serem leais, por serem fiéis, por serem justas, permanecem nas suas moradas. Lá não existem inquietações, o medo de ser descoberto, de que venha à tona a realidade que a pessoa esconde. Isso não existe nos céus. Lá no céu não tem cadeia, porque não há ladrão, não há criminoso nos céus. Não há impostos. Glória ao Senhor. Então, queridos, esse capítulo 23, que é encerrado aqui com essa expressão aqui, o Senhor encerrou este capítulo 23 falando a respeito do que ocorreria, veja bem, do que ocorreria, isso no livro de Matitiá, ocorreria com a nação, com os Yehudim. Os Yehudim. Que naquela ocasião já não era mais uma nação, em termos de Israel, nação, povo, composto de 12 tribos, com um rei, não existia mais. Esses dados, essas informações, esses detalhes, nós precisamos conhecer para quando nós entrarmos aqui no capítulo 24, termos um entendimento do que o Senhor está falando. Que quando ele está falando, ele não está se dirigindo às nações, ele está se dirigindo aos Yehudim, aos seus discípulos, e dizendo que iria ocorrer com eles, em particular, embora haja fatos relacionados com a segunda vinda dele, mas tudo isso que ele está falando aqui, ele está falando em relação à nação de Israel. E outro detalhe também, que já devo falar nesse momento, embora possa repetir mais tarde, é a questão cronológica. Quem lê o livro de Matitiá deve ler com cuidado, porque muitos assuntos, mesmo em um capítulo, eles não estão em ordem cronológica. E isso não acontece somente com o livro de Matitiá. Isso acontece com o livro de Bereshit. Tem assuntos ali que não estão em ordem cronológica. O livro de Irmiarro, por exemplo, que é conhecido como Jeremias, ali, então, quem lê o livro tem que ter muito cuidado. Tem que conhecer outros detalhes para poder entender, porque ali, em termos de cronologia, e achar que o primeiro, segundo, terceiro capítulo está em ordem, que os assuntos ali estão em ordem, se engana. Então, quando ele termina aqui o capítulo 23, depois de dizer o que estaria acontecendo para aquela geração que ocorreria, ele diz aqui no versículo 33, serpentes, filhos de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É uma pergunta. Note aqui, chama a atenção dos irmãos, esse detalhe. Filho de víboras, serpentes, filhos de víboras. Por que eles eram serpentes? Olha, alguém chegasse para você e dissesse isso em você num determinado momento, como é que você se sentiria? Estão maltratando a gente, na linguagem, está vendo? Chamando a gente de serpentes. Naquele caso ali, eles eram o quê? Serpentes. Por que serpentes? Então, no plural. Serpentes, raça de víboras. Então, eles eram descendentes de quem? Vou ver se vocês vão fazer uma associação. Eram descendentes de quem? Da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre o teu descendente e o seu descendente.
Então, quem é descendente de Satã vai estar em inimizade com os filhos de Elohim. Tem a ele até título de crente. Mas se não há paz, há inimizade. Então, ou os dois são filhos de serpente, não é? Raça de víbora. Né? Aí botou raça de víboras. Mas serpente, filhos de víboras. Que não existe paz entre o filho de Satã e o filho de Elohim. Podia haver paz entre Caim e Evel? Por quê? Caim era descendente de quem? De quem? De Satã. Por isso é que ele matou o irmão dele. E a Escritura diz isso. Que ele era do maligno e matou o seu irmão. Ele não podia amar. Ele só podia expressar ódio. Ele estilava ódio, rancor. Aleluia. Tenho dito aos irmãos reiteradas vezes que o título, a carteirinha que muitas vezes as pessoas recebem numa instituição religiosa não transforma a pessoa em filho de Elohim. O título não transforma a pessoa em filho de Elohim. Olha aqui, ó. Eram líderes religiosos, tinham títulos, mas o Senhor chamou de serpentes, filhos de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, esse que eu vos envio, Neviim, profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e pendurareis em madeiro. Aí botaram crucificareis. Essa história da cruz é algo que, se você falar isso hoje para muitos evangélicos, não, eles não entendem. Eles não sabem o que significa isto. Aí temos que ter paciência, não se deixar provocar pela ignorância, tentar passar. Se a pessoa receber, é porque é de Elohim. Se não recebe, é porque não é de Elohim. Se a pessoa não recebe a palavra do Senhor, é porque não é dele. Como disse o Senhor Yeshua, para os Ihudim, a minha palavra não penetra em vocês. E a uns deles matareis e pendurareis em madeiros, e a outros deles açoitareis nas vossas casas de reuniões, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Evel até o sangue de Zerariah, filho de quem? Yadá. Que matasse entre os santuários e o altar. Aí você chega para uma pessoa que diz que é crente, olha, isso aqui está errado, Baruque. Ele não era filho de Baraquias, ele era filho de Jehoasta, isso aqui tem erro. Vai discutir. Uma pessoa não sabe, não estuda, não pesquisa, não se interessa, e você chega com a verdade, mas está escrito aqui. Pois é, mas quem foi E não corrigem isso, não é? Por que não corrigem? Em verdade vos digo, versículo 36, que todas essas coisas hão de vir, veja bem, esta geração, não é sobre essa ou sobre aquela, esta. Então o Senhor Yeshua não está se referindo a um fato que vai ocorrer numa geração que vai vir lá na frente, como fazem os que não conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apenas falam sobre ele, mas não conhecem, nem tampouco conhecem a Escritura. Não tem o Espírito de Elohim para perceber o erro. Porque quando a pessoa tem o Espírito de Elohim, ela percebe o erro. E ela vai ser guiada pelo Espírito do Senhor para a verdade. Que ele é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Quem é do mundo não o recebe. Não adianta pintar de vermelho, porque não vai receber o Espírito Santo. Quem é das trevas nem percebe a cor. Aí ele vem com o lamento. Jerusalém, Jerusalém, que matas os Neviim e apedrejas os que te são enviados.
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Olha só, e tu não quiseste. Note que, queridos, às vezes as pessoas pensam porque o Senhor quer que o ser humano vai fazer como ele quer, como Jeová quer. Nem a nação de Israel fez como o Senhor quis. E olha o resultado que aconteceu com eles e até hoje acontece. Até hoje eles estão sem um rei. Já falamos para os irmãos que o último rei de Israel foi Zedequias. Isso aconteceu nesse calendário aí, 587 antes da Era Comum. E como eles colocam, antes de Cristo. Que antes de Cristo? O que é antes do Mashiach? O que é antes do Mashiach? Se ele é antes de todas as coisas. Ele se manifestou, vestiu-se de carne, mas ele já existia. Para vocês perceberem, nesse calendário aí, é um calendário do anticristo. Ou do opositor do Mashiach. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas é natural que a gente fale sobre isso, porque a pessoa, perceber. Não é viver de qualquer jeito e achar que vai dar tudo certo, porque está bem empregado agora, recebe um bom salário, não se importa com a verdade, não quer nem saber. Não é? E as coisas vão acontecendo, mas vai dar tudo certo. Pois é só comprar um disco. E vai dar tudo certo. Nem se compra mais disco hoje, né? Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Vocês vão perder, vocês não vão poder nem habitar na sua própria terra. Se vangloriavam, fizeram o que fizeram com o rei, que os pai mandou. Mas eles não quiseram. Porque vos digo que desde agora me não vereis mais, ou não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome de Jeová. Até o nome do pai tiraram, não. Nada do nome dele, nem no nome do pai, nem no nome do filho, muda tudo aí. Então, queridos, diante dessas advertências, aqui o capítulo 24 começa assim, e quando Yeshua ia saindo do templo, depois que ele disse tudo isso, ele vai saindo do templo, e aproximaram-se dele os discípulos, seus discípulos, para mostrar para o Senhor Yeshua, né, aqueles edifícios, aquelas belezas dos edifícios, eles estavam encantados com aquela obra, com aquela arquitetura, a estrutura dos edifícios, que eram edifícios que compunham, era um conjunto de prédios ou de casas. Porque se você falar edifício, a pessoa vai pensar logo em arranha-céu. Que compunha aquele, era um conjunto, não? E tinha uma beleza arquitetônica, realmente. Estavam admirados. Como se o Senhor Yeshua não conhecesse aquilo. Eu estava passando sempre, entrando, todas as festas ele estava lá, e os discípulos, achando que estavam mostrando para o Senhor Yeshua, olha, Senhor, que coisa, né? Para você ver como o ser humano se comporta em determinados momentos. As pessoas estão mais preocupadas em chamar a atenção mais sobre si do que sobre o Criador. É uma falha grave que o ser humano comete. O ser humano e crentes estão mais interessados em atrair as pessoas para si do que atraí-las para o Senhor. Porque quem quer realmente atrair as pessoas para si, ou quer atrair para o Senhor, ele vai proceder de tal maneira que a sua conduta em qualquer lugar que ele chegar, ele vai estar agindo para que o Senhor seja glorificado, não ele. Para que você quer ser glorificado no mundo de trevas? Glorificado no botequim.
Ali é fácil ser glorificado, está todo mundo bêbado. Embriagados com o vinho da meretriz. Então, queridos, eu estou dando esses detalhes para a gente pensar. Onde é que você é aplaudido e por quem você é aplaudido? É uma pergunta que você pode fazer para uma pessoa. Quem é que te aplaude? As pessoas que te aplaudem têm conhecimento de quê? São pessoas justas, verdadeiras, honestas. Aleluia. Sabe quem você é de fato? É uma conversa que a gente pode ter com as pessoas, né? Para tentar ver se a pessoa vai parar para pensar. Os seus passos estão conduzindo para que local? Para o jardim Gamada, jardim de delícias? Ao que vencer, não é? Diz o Senhor Yeshua. Só entra ali para participar quem vence. Quem vence, inclusive, a si mesmo. O camarada quer dirigir a vida dos outros, mas não dirige nem a própria vida dele. Vamos supor, um cachaceiro quer dirigir você. Você vai entregar o cofre para ele? Aleluia. O que é que você prefere, um cachaceiro ou um ladrão? Nenhum nem outro. E se ele for cachaceiro e ladrão? Não, eu não estou falando em voto, estou falando de cachaceiro e ladrão. Isso aí já é a sua mente que está indo. Pois é, estão bêbados. É o vinho da meretriz. Então, queridos, note, voltando aos discípulos, esses homens estavam caminhando com o Senhor Yeshua, disputavam, e o Senhor ia corrigindo. Quem é o maior entre nós? Olha a mente e as preocupações. Muito bem. Todos esses detalhes são necessários colocar para os irmãos, porque nós temos que viver como gente, como pessoa. Pessoa que pensa, está na luz, não está querendo se exibir, não está procurando atrair ninguém. Aí faz um esforço tremendo para parecer que é. E gasta muita energia com isso. Energia e dinheiro. Porque a pessoa sabe que não é o que ela está querendo que os outros pensem que ela é. Está fazendo um esforço, não poderia fazer um esforço para viver mais tranquilo? Ser mais útil? Com a sua real maneira de ver, de ser? Porque se eu consigo ver a minha realidade e eu sou uma pessoa honesta, eu vou me esforçar para mudar. Para que eu seja de fato aquilo que eu sou. Então não vou me esforçar para que os outros pensem que eu sou, porque eu estou na realidade. Eu estou na minha realidade. Muito bem. E posse disso, quando eles estão maravilhados, e era realmente uma obra de grande envergadura, mas eles não... Preste bem atenção, por que eu estou dizendo isso para vocês. Que há pessoas que elas se iludem com o momento. Iludem com o momento. Por quê? Porque ela não consegue ver o daqui a pouco. Ela não sabe o que vai acontecer. Porque ela vive apenas de acordo com o seu raciocínio, suas imaginações. Ela só vai perceber a realidade depois, quando ela bater com a cara numa parede, ou que a verdade vinha à tona, que ela não se preparou para ter a capacidade para enfrentar a adversidade quando ela aparecer diante dele ou diante dela. Ele está vivendo de ilusão. Era o caso dos discípulos. O Senhor falava, mas eles não guardavam a palavra do Senhor no coração. Eles não guardavam. Eles
ainda que estivesse vivendo, andando com ele, mas eles estavam vivendo de imaginação. Porque o Mashiach, para ele, era um Mashiach imaginado ainda. Eles estavam pensando, quando o Senhor Yeshua chegasse a Jerusalém, como ele chegou, aquele já tinha chegado, era a última semana. E ali ia acontecer algo que cada um ia assumir a sua cadeira, o seu posto, e o Senhor ia tomar as rédeas da nação, ia expulsar o Império Romano. Esse era o pensamento deles. Daí aquelas discussões, né? Quem era o maior. E depois ainda teve outro fato mais lá na frente, porque já que o Senhor Yeshua deu aquela lição, mas ainda não tinha saído do coração deles a ideia de grandeza, no sentido de que a grandeza está relacionada com postos. E não com a realidade da própria pessoa, com o caráter da própria pessoa. No reino de Elohim, o que importa é o caráter, não é a fantasia. A grandeza de o ser no reino de Elohim está relacionada com o caráter da pessoa. No caso de Yohanan, quem olhava para ele, como é que ele se vestia? Não chamava a atenção dos chamados nobres da ocasião. Aí o Senhor Yeshua chama a atenção sobre o que vocês saíram a ver no deserto. Um homem vestido de roupas finas. Não, porque quem se veste assim está nos palácios. O que saístes a ver? Uma cana agitada pelo vento? Aleluia! Bendito seja o Eterno. Mas é o que o Senhor Yeshua diz acerca de Yohanan. Aleluia! Ele está falando aqui de acordo com o caráter de Yohanan. Aleluia! Mas como o trataram? Isso aí os irmãos conhecem. Note que nós estamos falando desses discípulos, desses homens que caminhavam com o Senhor Yeshua. E a gente vai ver o pensamento que havia no coração dele. Aquele, quando ele foi morto, os discípulos se dispersaram e aqueles dois que iam no caminho. E nós que pensávamos que ele... Olha o pensamento deles. Que o pensamento deles sobre o Mashiach era aquele que iria satisfazer o desejo deles. Daí a decepção que foi para todos eles, porque eles não tinham guardado a palavra do Senhor no coração deles. Aí o Senhor Yeshua, diante daquela... Eles estavam maravilhados, né? Estavam satisfeitos, felizes com aquela arquitetura. Eles ainda estavam esperando que algo iria acontecer, que iria satisfazer os desejos, os pensamentos, as imaginações deles. Então eles estavam naturalmente ali, olha que pedra, pastor, olha só. Aí o Senhor Yeshua disse, não vê de tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que vocês acham que ocorreu dentro deles com essa palavra do Senhor Yeshua? Porque o Senhor Yeshua, ele sabe o que vai acontecer. Eles não sabiam. Eles sabiam que ele ia ser morto, e já tinha dito até para eles, mas eles não guardaram essa palavra no coração. Eles estavam com os projetos deles, com os pensamentos deles. E aí, quando Jacob escreve depois, as vossas riquezas estão enferrujando. Agora vocês vão ver o resultado de vocês não terem agido com justiça com os trabalhadores, com as pessoas que vocês oprimiram. Vocês não vão gastar isso que vocês acumularam. Que ainda estavam caminhando para o desfecho final. E eles, quando escreve essa carta, essa conhecida como epístola, ainda não tinha sido destruída a cidade de Jerusalém. Mas eles já estavam dispersos.
É evidente que quem lê a Escritura, mas pô, que vida é essa dispersa, andando pelo local? Por que eles não estavam lá na cidade deles? Eu não quero isso para mim, não, ficar disperso. Você não está vendo isso? Vocês são crentes? Desse jeito? Não é? Naturalmente, muita gente, não, o negócio lá, por que vocês não estão lá em Jerusalém? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele prossegue o seu caminho. Não é? A demonstração de confiança no Senhor Yeshua é revelada quando a pessoa age de acordo com a vontade de Yehovah Elohim. E esse cuidado todos nós devemos ter. Estou eu agindo de acordo com a vontade de Elohim? A vontade de Elohim, para mim, é prioritária na minha vida? Ou é o meu desejo, a minha vontade que é prioritária? E eu deixo isso, a vontade do Pai, em segundo plano. Porque a nação de Israel fez isso. Qual foi o resultado? E até hoje, claro que os irudins verdadeiros, justos, honestos, permaneceram, mas eles sabem o que passaram dentro da própria nação. Como Yermiá, por exemplo, foi arrastado à força para Mitzrayim, pelos que se rebelaram. Ao chegar ali no monte, não? Deixa eu ler uma parte aqui que eu escrevi aqui. É demonstração de confiança em Yeshua, agir de acordo com a vontade de Yehovah Elohim. E agir de acordo com a vontade de Yehovah Elohim, expressa na Escritura Sagrada e manifestada por revelação do Espírito Santo. Quer dizer, os filhos de Elohim, eles sabem que eles são conduzidos pelo Espírito Santo para satisfazer, para glorificar o Pai. Eles não estão procurando glorificar a si mesmos, eles estão procurando glória do mundo. Os filhos de Elohim estão, como o Senhor Yeshua fez, centrado, o Senhor Yeshua centrado, em realizar a vontade do Pai, glorificar o Pai. O Filho foi glorificado pelo Pai e o Pai foi glorificado pelo Filho. Glorifico eu? É uma pergunta que cada um tem que fazer. Eu estou glorificando meu Pai? Ou o que eu faço visa glorificar a minha? Essa questão de você viver para glorificar o Pai, isso livrará você de muitas armadilhas, ciladas. Você não vai viver prisioneiro, ocultando as coisas, não é? Porque por vergonha de que elas venham à tona. Quando o ser humano busca a glória do mundo, qualquer coisa vale para receber glórias do mundo. Agora, quando nós nos preocupamos em glorificar o Pai, a nossa maneira de viver será outra. E é aí que você vai desfrutar do que o Pai coloca para o desfrute dos seus filhos. Porque Ele está vendo, não é? E você, como filho, vai cumprir os mandamentos. E o mandamento diz que é para você glorificar a si mesmo, é assim? É para honrar a si mesmo? Quer dizer, mas a gente não tem que honrar a si mesmo, a melhor maneira de nós honrarmos a nós mesmos é nós honrarmos o Pai, porque aí vamos crescendo diante dele e dos homens. Qualquer pessoa que conviva conosco vai perceber se nós somos honestos, se nós somos justos, se nós somos verdadeiros, se somos falsos, se somos hipócritas, se somos mentirosos, se somos enganadores, na convivência conosco. Então não vai precisar você se esforçar, fazer força para que os outros vejam que você é alguma coisa. Essa energia que é gasta, deixará de ser gasta dessa forma. Você vai viver em paz, tranquilo, seguro, sem temor do mal. Amém, queridos? Então, quando eles chegam, o Senhor Yeshua chega lá, no local, que é conhecido como Getsêmani, eles aí, caminhando com o Senhor Yeshua, com aquela palavra que o Senhor falou, essa palavra produziu nele algo. Não? Naturalmente que produziu, tanto que eles agora vão fazer a pergunta.
Ele diz, olha, vocês não estão vendo tudo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Desmoronou com as imaginações, ou não? Mas você vai destruir tudo? Como é que vai ser isso, então? Agora, por que isso iria acontecer? É porque o Senhor Yeshua estava desejando? Não. É por causa da conduta dos Yehudim. As ações deles iriam concorrer para a destruição deles mesmos. Eles estavam caminhando para um fim drástico. Só que eles não sabiam. Eles achavam que tudo que eles estavam fazendo, né, nos seus pensamentos, o Mashiach que eles queriam, desejavam, iria vir e ia realizar os seus projetos conforme o desejo de cada grupo. Prosseguindo, esses detalhes são necessários para que nós possamos entender. Então, ao chegar ali no monte, eles vão fazer essa pergunta que eles fizeram. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando sucederão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aleluia. O Senhor Yeshua vai responder. Agora vamos aí ao versículo 4. Versículo 4. E Yeshua respondendo, disse-lhes, o quê? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí, não é uma questão de uma pessoa dizer para você que ela é crente. Ah, não, ele já é crente. Não é essa a questão. Crente ou não, como é que é a conduta dele? Como é que é a conduta dela? Como é que ela age ou reage de acordo com as Escrituras? Qual o valor que ela dá para a palavra do Senhor que está registrada? Ela ama essa palavra? A ponto até de se interessar por ler a Escritura? Ah, mas ela não sabe ler. Bom, o que é que eu devo fazer? Eu quero ler, eu preciso ler. O que é que eu devo fazer? Ah, mas a minha cabeça é muito ruim. Então joga fora. Por que você fica guardando uma coisa ruim? Aleluia. Então, se você não está vivendo segundo a palavra de Elohim, você estará vivendo de acordo com a palavra de alguém. Não é? Ah, não, pastor, mas eu gosto de assistir minha novelinha. Pois é. Esse tempo não deveria ser gasto com a tentativa de aprender a ler. Ou então, colocar que existe até o nome me falha, a Bíblia gravada. Não podia botar para ouvir? Ao invés de ficar ouvindo a palavra dos pregadores da Globo, o que é que eles pregam? Pois é, mas tem gente que gosta de mentira. Ama a mentira, ama o fingimento. O artista fingindo que é uma pessoa que até já morreu. E ele está fingindo que ele é aquela pessoa. E precisa estar assistindo. E ainda fica emocionado. Aleluia. Não poderia estar empregando esse tempo para estar ouvindo a palavra do Altíssimo, palavra de vida. Glória ao Senhor. Está entrando pelos ouvidos, pelas vistas. O que efeito vai produzir na pessoa? Então, queridos, que ninguém vos engane. Ora, se você está ouvindo palavra de filho das trevas dia e noite, você vai imitar quem? Hein? Os filhos das trevas. O que você faz diz que você é, o que é que você ama.
Ah, pastor, mas o senhor não tem televisão, não? Tenho, sim. Tenho. Televisão quer dizer visão à distância. A minha está sempre ligada. É por isso que ele fala comigo e eu ouço. Aleluia. Minha televisão está sempre ligada com os céus. Aqui eu vou ligar a televisão para ouvir o que esses indivíduos estão falando. O que eles sabem? Que poderá produzir em mim um efeito bom. Se o que eles falam procede das trevas. Aleluia. Aqui logo, essa aqui já é uma lição. Acautelai-vos, o Senhor Yeshua falando isso, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí cabe a cada um de nós, não é? Tomar cuidado com as nossas conversações. O que nós estamos ouvindo? O efeito que produz. Versículo 5. Olha só. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o ungido, eu sou o Mashiach. Quer dizer, lá para eles a palavra é, eu sou o Mashiach. E enganarão a muitos. Isso era comum, aparecerem pessoas dizendo que era o Mashiach, porque na nação de Israel, diante dos sofrimentos passados por ele, por erro cometido por eles mesmos, pelos seus antepassados, as gerações que se seguiram por causa dos erros cometidos lá atrás, que eles foram levados para Babel, o reino do norte foi levado para Ashur, chamado de Assíria, depois os Yehudim com a outra tribo que se associou à tribo de Judá, Benjamim, foram levadas para o cativeiro, juntamente com os Neviim. Os Leviim, né, os levitas, que eram os sacerdotes. Depois, quando eles voltam de Babel, eles não eram mais nação. Porque não tinha rei, não tinha governo. Durante um período ainda, por causa da vitória que foi conquistada pelos filhos de Matatias, do velho Matatias, ficou conhecido como Macabeus, por causa do nome de Judá, eles foram conhecidos como Macabeus. Houve conquistas, durante um período eles ainda tiveram uma certa independência. Mas a partir do ano 63, quando Pompeu chegou e conquistou a Palestina, os israelitas foram dominados por Roma. Eles não tinham independência mais. E aí o desejo acerca do Mashiach cresceu. Eles desejavam que o Mashiach viesse para libertá-lo daquela opressão, daquela escravidão que eles estavam sofrendo dentro do seu próprio território, que eles tinham perdido para Roma. Então apareciam pessoas dizendo que eram Mashiach e enganavam a muitos. 2 nomes deles estão mencionados ali por quando Gamaliel foi dar aquele conselho para que ele não se envolvesse com aqueles homens. Ele vai fazer referência a 2 que tinham se manifestado dizendo que era o Mashiach e reuniu muitas pessoas e todos eles foram massacrados pelos romanos. Aliás, um deles foi massacrado pelo Rosdos e outro também por romanos. Eles tinham aliança. Rosdos era um servidor de Roma. O Senhor está advertindo aos discípulos, porque os discípulos estavam ali, naquele momento, eles iam passar por muitas coisas, eles iam receber uma missão que eles teriam que executar esta missão. Aqui no versículo 26 agora, presta atenção, é isso que eu estou dizendo, que é para você entender o que é que Matitiarro está escrevendo aqui. Certo? Versículo 6 diz o quê? Ainda não é o fim. O fim de quê? Do mundo?
O fim de quê? De Jerusalém. Vocês vão ouvir de guerra, porque quando se ouve falar de guerra, a guerra da Rússia com a Ucrânia, o que a Rússia vai usar armas nucleares, vai dar ameaça, olha, se fizer isso, aí todo mundo fica, olha, os Estados Unidos está entrando, vai ameaça, o Tratado do Atlântico Norte, sabe, as nações que fazem parte desse bloco, vai ser um problema sério, porque a China está apoiando a Rússia, e todo mundo, aí fica aquela, não é? As nações ficam apavoradas. Isso porque foi criada uma situação, uma narrativa para que as pessoas sejam conduzidas da maneira que eles querem, que eles acham que eles vão dominar, que eles vão... Essa ideia de globalização, que está lá o Jorge Soros, está o Bill Gates, está o Mário Bergoglio, está o Jorge Paulo Lemann, todo mundo aí querendo dominar tudo. Porque nós vamos dominar. Tá vendo? A banda já está pronta para tocar. A marcha fúnebre. Lá do outro lado eles vão ver que eles não dominaram nada. Mas ficam cegos. A cobiça, o desejo de grandeza os cega. E muita gente é arrastada. Vai lá atrás do Bill Gates. Vai lá atrás de fulano, e se tornam servos, cegos. Eles mandam e eles obedecem. Vão lá, servindo. E tem que trabalhar mesmo. Não é? Muitos crentes, eles estão lá, não vou não, porque está chovendo. Mas ele não deixa de ir para o trabalho porque está chovendo. Tem que servir ao seu Senhor. Aleluia. Quem é o Senhor da pessoa? Qual é o dever que a pessoa tem para com o reino de Yahuwah Elohim? Louvado seja o nome do Eterno. É o compromisso. Note que o Senhor está falando, e o Senhor sabia o que ia acontecer, mas não deixou de dar as missões, as tarefas que eles teriam que cumprir. Ele disse, olha, vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, você não se preocupe. Que não será o fim. Certo? Versículo 7. Porquanto? Terremotos em vários lugares, porque até aquele momento não eram frequentes terremotos, vulcões, mas tremores de terra. Por que a terra treme? Isso vai acontecer com mais frequência a partir de determinados momentos. Mas ali ele está falando, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos haverão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Olha só, e matar-vos-ão. Isso aí é o presente, é o momento, é eles, está se referindo a eles, que eles iam sair com uma missão. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Não é porque não tem dinheiro, não. Sendo pobre ou rico, sendo fiel ao Senhor, vai ser odiado. Eu sei disso, que eu tenho que ficar esperando que todo mundo me abrace, eu tenho que chegar nos lugares, todo mundo me abraçando, as trevas me abraçando. Então, queridos, temos que nos preparar. Eles tinham que se preparar para enfrentar o que eles iriam enfrentar. Nesse tempo, muitos, aí se escandalizarão, não é? Muitos tropeçarão. Muitos tropeçarão. Essa palavra é traduzida para escandalizar-se. Foi frágil isso fica frágil. A pessoa vai tropeçar e vai cair. Não vão suportar. Tem muitas pessoas que se afastam da idade do Senhor porque fulano fez isso, perguntando fez aquilo. Olha, você quer basear sua fidelidade ao Senhor no comportamento de A, de B ou de C?
A minha fidelidade ao Senhor não depende de fulano ou beltrano agir corretamente. Se ele não é verdadeiro, é um pilantra, disfarçado de crente, isso não vai me afetar. Eu não vou deixar que ninguém vos engane. É um falso crente, eu tenho que perceber. Eu estou vendo. Então não devo me iludir com tal pessoa, homem ou mulher. Aleluia. Glória ao Senhor. Não é referência para mim. Pelo contrário, esse homem é uma vergonha para o nome do Senhor. É uma vergonha para nós. Essa mulher é uma vergonha para a edade do Senhor. Mas, como eu não posso julgar sem que possa utilizar os critérios estabelecidos pelo Senhor, eu não posso julgar, mas o justo juiz dos vivos e dos mortos não deixará de julgar. Ele é justo. Aleluia. Muito bem. Nesse tempo, muitos tropeçarão e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Quem lê as cartas de Shaul vai encontrar lá ele falando de Alexandre o Latueiro, de Hermógenes. Ele não fala? O sofrimento que causou, ele adverte Timóteo, você guarda-te também dele. Cada um de nós tem que ter a consciência dos valores estabelecidos pelo Pai para aqueles que estão em aliança com Ele e ter cautela para não conviver com pessoas que vão influenciar você a tropeçar, a se afastar do Senhor. Essa vigilância é pessoal. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 11. E surgirão muitos falsos neviim e enganarão a muitos. Ele está falando isso com Shelihim, meus queridos. Falsos neviim, falsos profetas. Profeta é qualquer pessoa que fala. Ou ele é um mensageiro de Elohim, ou é um mensageiro de Satã. Você que tem que olhar bem direitinho para ver se não tem um gancho na língua. Cada um tem que vigiar. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, ao invés de estar apegado à instrução que o pai deu, eles vão relegar a segundo plano. Vai acontecer com eles o que aconteceu com o povo que entrou na terra prometida a Avraham por Yahová, enquanto viveu Yehoshua. E os Zakenim, os Ecanim, os anciãos, né, os anciãos que conheceram o Senhor, conviveram com Ele, ouviram a voz dEle ali no Monte Sinai. Quando essa geração morreu, os que se seguiram, descuidaram-se, afastaram-se da Torá, e o resultado se viu, passaram a ser escravos até daqueles que eles já haviam conquistado. Por quê? Porque eles não amaram, eles se afastaram, a iniquidade dominou o coração deles. Agora eles vão olhar ao redor, vão pedir um rei, como as demais nações têm. Eles achavam que aquilo... Desprezaram o Senhor como seu rei. E vão repetir isso agora com o Senhor Yeshua, que foi o rei enviado pelo Pai. Eles não queremos que esse reine sobre nós. Não temos outro rei senão César. Palavras deles. Não queremos ser governados por ele. Vocês querem César, não? Então, tome César para vocês. O que César fez com eles? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Aí você tem que ter o conhecimento, a palavra guardada no coração,
para não acontecer o que aconteceu com Judá. O que é que Judá amava? Amava dinheiro. Com dinheiro para comprar uma carruagem, comprar um palacete. Não é? Ele queria ser glorificado na terra pelos homens. Então o dinheiro para ele era mais importante do que honestidade, justiça, verdade. Amar o Senhor. Então, queridos, versículo 14. E este anúncio do reino será pregado em todo em testemunho. Aleluia. Então virá o fim. O fim de? O fim de quê? Jerusalém. Nunca esquece isso. Ele está falando a Yehudim. Ele está dando resposta à primeira pergunta. Quando sucederão essas coisas? Que coisa? A destruição de Jerusalém, a destruição daqueles prédios. Quando é que vai estar? Ele está falando sobre isso. Aqui é o versículo 14 que nós acabamos de ler. Então, pregar o anúncio do reino seria uma missão que eles teriam que cumprir nesse intervalo entre a ascensão do Senhor Yeshua, a vinda do Espírito Santo, e até a destruição de Jerusalém. Eles tinham que cumprir essa missão. Certo? E eles cumpriram essa missão. Eles cumpriram. Shaul fala sobre isso. E nós já temos passado para os irmãos. Deixa eu ler um texto aqui. Para isso os irmãos já têm anotado. Romanos capítulo 15. Nós temos isso em Romanos capítulo 15 e também tem aqui no capítulo 10. Mas eu vou ler no 15 aqui primeiro. Capítulo 15 de Romanos. Uma carta que Shaul escreveu aos Romanos. Capítulo 15, versículo 18 e 19. Porque não ousaria dizer alguma coisa que o Mashiach, o ungido por mim, não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Elohim, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, que é o extremo, tenho pregado o anúncio de Yeshua, o ungido. No capítulo 10, temos aí outra referência também, na mesma carta, expressão de Shaul. Ele diz no versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Até os confins do mundo. Eles cumpriram a missão. Cumpriram a missão porque eles saíram pregando e o Senhor operando sinais, prodígios, né? E a multidão. As nações ouviram, tiveram a oportunidade. Todas as nações da época. Porque eles pregavam, eles criam e cada um saía anunciando a palavra. Quando veio a perseguição em Jerusalém, que mataram Estefanos, eles saíram. Filipe chegou em Shomirone, pregando, o Senhor ali operando, e os irmãos que chegaram em Antioquia, eles pregaram ali, e formou-se ali um grande grupo, mandaram para lá Barnabá, né? Depois ele foi a Cilícia chamar Shaul, e dali ali formou-se um centro, a Edá ali, que passou a ser o centro da pregação para os gentios, para as nações. Pregaram, encheram a terra com a pregação. Aqui no versículo 15, dando continuidade, note bem, vocês estão entendendo isso ou não? Está dando para entender? Isso tem a ver com a sua vida. Porque se você não entender o que está escrito aqui, você vai ser iludido. Porque quando se termina aqui, que entra no capítulo 15, quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou na vida Daniel está no lugar santo, então os que estiverem em Judá, que fujam para os montes.
E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no Shabat. No inverno, olha, quando o Senhor Yeshua vier, se estiver chovendo, qual é o problema? Se for no Shabat, qual vai ser o problema? Então, isso não se refere à vinda do Senhor Yeshua. Mas aí, em várias Bíblias, antes do versículo 15, tem um título aí. Qual é o título que está aí? Hein? A grande tribulação. E muitos púlpitos enchem os ouvidos das pessoas dizendo que essa grande tribulação se refere a um fato que vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja. Isso é que é dito por aí, quando isso é mentira. Esse título aí é uma mentira. Não se refere à vinda do Senhor e depois um período de 7 anos, onde vai reinar o anticristo na terra. Olha só, Satã reinando na terra. Olha só. Isso contraria o que está escrito, que o Senhor, o Pai entregou os céus e a terra nas mãos do Senhor Yeshua. Onde é que Satã vai reinar? Quantas mentiras ditas de cima do púlpito. E o povo, que não ora, não lê a Escritura, não se debruça sobre a palavra, ouve aquilo e fica por aquilo mesmo. Estão esperando o anticristo e não o Mashiach. E tornam-se, muitas vezes, se tornam, sem perceber, opositores do Mashiach e opositores da palavra do Senhor. Não, eles não querem a palavra do Senhor, eles querem uma profecia que agrade os seus desejos, que satisfaça, não é? Aquilo que eles estão querendo. Olha o Senhor Yeshua aqui falando para o seu discípulo. Ah, Senhor, que pedras, olha que coisa linda. Não vê tudo isso? O Senhor fala a verdade para eles, claro. Eles estavam iludidos, porque eles não sabiam o que é que ia acontecer daqui a pouco. E o Senhor vai instruí-los. Certo? Versículo 21. Porque haverá então, o quê? Grande aflição. Mudaram. Porque quem tem tribulação nessa palavra aí? Vários já mudaram. Para outros eles botaram aflição. O título lá é tribulação. Aí chega aqui, aflição. Então estão mentindo. Deve estar grande aflição. Mas quem tem ainda versão que fala de tribulação nesse texto aí, lá, a grande tribulação. Para você ver como as coisas... Não é? E haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias aí se refere àqueles dias da destruição de Jerusalém. Então, se alguém vos disser, eis que o ungido, o Mashiach, está aqui ou ali, não descrédito. Não descrédito. Ele está falando isso para os Yehudim, porque vão aparecer, e muitos apareciam dizendo que era o Mashiach. O povo tinha ansiedade com a manifestação do Mashiach, mas o Mashiach, de acordo com os grupos, tinha o grupo dos essênios, tinha o grupo dos Perushim, tinha o grupo dos Saduquim, e outros grupos, cada um tinha a sua ideia própria a respeito do Mashiach. Mas o Senhor Yeshua veio, o que é que eles fizeram com o Mashiach? Porque aquele Mashiach não satisfazia os interesses dele, aos desejos deles. E aí nós temos que ter cuidado. Não vai achar que o Senhor vai satisfazer os nossos desejos. Ele, pelo contrário, Ele quer que nós nos libertemos desses desejos carnais que estão relacionados com a velha natureza. É por isso que quando o Senhor Yeshua diz para os que haviam crido neles, se vocês permanecerem nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí é que a pessoa vai conhecer a verdade.
para se libertar, inclusive, dos desejos da carne, que a pessoa nasce nisso. O que é nascido da carne vai viver na carne. O que é que ele sabe a respeito do espírito? Dele mesmo? Não sabe nada. Ele nem sabe que o espírito dele está morto. E por isso é que ele não se comunica com o Pai. Aleluia. Que Elohim não é Elohim de mortos. Ele me guiou a estudar, a ler aquele livro e o Espírito Santo que está aqui na terra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me deu a resposta através do texto sagrado, mas não falou diretamente comigo. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Se você não se cuidar, você vai ser arrastado, claro. Quando você quer algo que para você é valioso, você se esforça, você luta em busca daquilo que para você tem valor. Ou não é assim? Então, porque surgirão falsos Mashiach e falsos Neviim e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Já falei aqui para vocês sobre esse texto aqui, mas eu vou até marcar aqui, para na próxima escola bíblica dar uma explicação melhor sobre essa questão. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Marcar aqui para dar isso para os irmãos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele termina com essa expressão: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Hein? Abutres, não? Os abutres. Essa palavra aí, enquanto abutres, que essa palavra pode ser traduzida ou por abutres ou por águia. Fica a gosto de cada um. Quem gosta de abutre, abutre. Quem gosta de águia, águia. Não se come, não sei se alguém come águia. Come? Depende da ocasião. Não? Tem gente que nem rato escapa. Lá na Venezuela nem cachorro tem mais. É o mesmo que está acontecendo com a Argentina. Essa questão do título aí, já colocamos para os irmãos. É importante que os irmãos guardem essa referência aqui, quando ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está falando aí em relação aos falsos Mashiach que vão se apresentar, dizendo: olha, eu sou o Mashiach, e vai enganar muita gente. Ele diz: olha, você não se deixe iludir, porque o Mashiach real, que vai vir da outra vez, não vai precisar ninguém dizer onde é que ele está, porque quando ele vier, ele será como um relâmpago que brilha de um lado para o outro. Até os que estão mortos vão ver. Estão mortos aí, é a alma, não é o corpo que vai ver, a alma que está lá no inferno vai ver, todos verão a manifestação em glória do Mashiach. Esse texto aí é uma explicação para que não se deixe enganar com pessoas que possam surgir dizendo que é o Senhor Yeshua. Para nós hoje, isso não teria efeito. Ah, não, eu sou o Mashiach. Até o crente que não conhece a Bíblia não vai se deixar enganar com uma pessoa que Mashiach fica olhando para isso. Quem que vai surgir hoje dizendo que é o Mashiach? Vestido com que roupa? Quer dizer, quando ele vier, ele virá em glória. Todo olho o verá. Aí você pode perguntar: será que o chinês está te vendo aqui? Quando você vê de onde? Entendeu, queridos? Então, essa questão aqui está relacionada com o desejo ardente que existia no coração dos Yehudim, e que eles seriam enganados porque eles não receberam o Mashiach. Então, outros virão no seu próprio nome e eles vão aceitar, como aconteceu com muitos, e morreram, muitos morreram. Até depois da destruição de Jerusalém, muitos se apresentaram como se fosse o Mashiach. Bar Kokhba, por exemplo, foi um deles. E teve o nome mudado até por Bar Kokhba.
Kohav quer dizer estrela em hebraico. Você vai mudar cursiva, falso. Kohav, estrela. E quem mudou esse nome foi o Rabi Akiva, que apoiou esse indivíduo, que arregimentou em torno de 580 mil pessoas. E todos foram mortos. Tiveram grandes vitórias num determinado momento, mas depois foram mortos. E quem comandou nessa época, a própria tropa, foi o imperador Adriano. E teve uma perda enorme. Isso em torno de... depois, 535, depois eu vou dar a data correta para os irmãos, que ocorreu esse levante para tentar libertar Jerusalém dos romanos. Não conseguiram e muita gente morreu. Então, eu estou dando todas essas instruções para os irmãos perceberem que o Senhor Yeshua está falando nesse primeiro grupo aí a respeito da destruição de Jerusalém. Tanto que ele fala, quando ouviram o abominável da desolação, e foi falado pelo navio de Daniel, né, cercando Jerusalém, quem estiver em Judá, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça em casa, vá embora. Mesmo com a roupa do corpo, fujam. Quem estiver no campo, não torne atrás. É para escapar de Jerusalém. Amor à vida. Mas muitos são enganados, porque aí colocam, né, que isso aqui vai acontecer depois que o Senhor Yeshua vier, que arrebatar a igreja, vai ficar aqui, vai um período de 7 anos. Esse é o ensinamento que é dado por aí. E quando, na verdade, ele está falando isso aqui com relação a Jerusalém. Nisso que eu falei a respeito lá no início, por isso que eu, ao invés de falar Levi, falei Lucas. Lucas, no capítulo 21, lendo ali no capítulo 21, você vai ter um pouco mais de clareza sobre o assunto em ordem mais clara. Por quê? Porque ele está escrevendo para uma pessoa que não era um Yehudi. Quando Lucas escreve, ele não escreve para Yehudi, no sentido, não, isso aqui eu vou escrever para os Yehudim, então eu tenho que colocar esses... Não, ele está escrevendo para uma pessoa que não fazia parte da nação de Israel. Então lá, nós, quando lemos Lucas, temos uma compreensão mais aclarada pela forma com que Lucas colocou o assunto. Eu escrevi isso aqui. A nação de Israel esperava o Mashiach de acordo com a ideia de cada grupo. Por isso, eles eram enganados pelos que se apresentaram e se apresentariam para satisfazer as conveniências de cada grupo, como os Zelotes, Essênios, Perushim, Saduquim. Eu tinha falado isso para os irmãos. Agora entraríamos aí na segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor, que fica para a nossa próxima reunião. Hoje eu coloquei todos esses, no início, essa introdução, esse comentário geral que eu fiz, inclusive falando de pessoas que são viciadas, né? Têm mau caráter e se apresentam como fosse capaz de administrar. Nós temos que ter cuidado, temos que pensar, raciocinar. Você vai escolher para administrar a nação um indivíduo de caráter? Poxa, você está se identificando, a pessoa se identifica. Certo? Quando você... Bom, qual é o menos pior, digamos assim? Por mais que um tenha defeito, não é? Tem alguns defeitos? Tem. Mas o defeito que esse tem não é um defeito de caráter. É honesto? É uma pessoa que tem vício? Qual é o vício? Pelo menos não é cachaceiro. Não é ladrão. Bom, é o sistema, é o Brasil. Eu sou obrigado a votar aqui no Brasil. Eu tenho que ir lá, dar o voto. Em quem eu vou votar? Eu vou escolher. Quando você está dando voto, você não está votando só por você, está votando pelos seus filhos, pelos seus netos. Você está votando pela nação, para tirar a nação de um buraco.
Olha, se a pessoa está no buraco, como ela vai tirar o outro do buraco? Como é que vai ficar? Eu vou votar por interesses egoístas? Eu crente, vou votar numa pessoa que tem caráter que eu estou vendo como é que é? Então, tem hora que você fica com dificuldade realmente. Eu não vou anular meu voto. Tudo bem, cada um tem um direito. Mas nesse momento, anular voto não é conveniente. Não é conveniente. Nós temos que decidir. Não vamos deixar de lutar pelo que é melhor. É uma questão de responsabilidade pessoal. A gente vê como na vigília aqui, eu falei sobre isso. Eu tenho uma filha de 16 anos, eu tenho netos, eu tenho bisnetos, eles vão para a escola. Eu vou deixar que essa ação criminosa de caráter vil, baixo, podre, continue nas escolas, querendo ideologia de gêneros. Quer dizer, homem e mulher no mesmo banheiro? Não, é criança. Não, mas é homem e mulher. Então vai ser... você vai votar no indivíduo que vai continuar com essa sujeira. É questão moral. É questão moral. A criança... porque é criança, mas... Menino e menina usando o mesmo banheiro. A menina não vai poder dizer que é menina. O menino não vai poder dizer que é menino. Não, você tem que deixar. Quer dizer, os pais não podem instruir os filhos de acordo com a verdade estabelecida pelo Criador. Pelo Criador, macho é macho, fêmea é fêmea. Jeová detesta homossexualismo. Ele detesta. Não, mas é porque a pessoa tem as suas opções. Isso é mundo. Eu, filho de Elohim, só tenho uma opção. Homem é homem, mulher é mulher. Eu não sou podre. Eu não sou falso. Não sou hipócrita. Eu vou contra a maré. Amém, queridos? É questão de hombridade. Eu sei que nós passamos para instruir a nossa filha, nesses anos para colocar no colégio, tira daqui, bota ali, procurando o melhor. Agora, muitos dos irmãos mandam seus filhos para uma escola. Olha aí, o ativismo ideológico nas salas de aulas por homens e mulheres de baixo nível moral, incentivando a prostituição nas salas de aula. Eu vou ser conivente com isso? Eu não sou hipócrita. Está escrito aqui. E eu vou pelo que está escrito aqui. Amém, queridos? Aleluia. Minha esposa até falou que estava conversando com algumas pessoas e ela procurando abrir os olhos da pessoa, disse, mas no tempo de fulano a gente andava de avião. Pois é, pagava-se aquela passagem barata de avião, o usuário, mas de onde saiu o dinheiro para completar o restante? Dos acordos que eram feitos, e muitas empresas faliram por causa disso, como a Transbrasil, por exemplo. E outras empresas. Só que as pessoas não enxergam. O suor do trabalhador foi gasto de tudo isso aí nessa farra que foi feita. E tem pessoas que agem assim. Tá bom para mim, o resto que se dane. Meus amados, como é que está bom para mim se o meu próximo está sendo lesado, enganado? Aleluia. O Senhor Yeshua veio aqui para salvar a humanidade disto. E olha o que ele sofreu para nos trazer de volta para o Pai. Que o Senhor vos abençoe. Os discípulos, você vê a instrução do Senhor de Yeshua para os discípulos, como ele não deixava passar nada que viesse a produzir um efeito destrutivo na eternidade deles. Ia limpando tudo. E muitos discípulos o abandonaram.
deixaram de andar com ele. Duro é esse discurso, porque eles não queriam renunciar aos prazeres que estavam dominando o seu ser, o seu corpo, a sua carne. Não é? Eles queriam satisfazer os seus desejos. Então não dava para seguir o Senhor Yeshua. Aleluia! Que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, e se guarde, porque a eternidade ela é real. Esse tempo aqui na Terra ele é passageiro. Ele voa. Agora a eternidade é eternidade. Aleluia! Servir ao Senhor com consciência, convicção. Estamos numa guerra. Lembre-se, os irmãos, não é questão de religiosidade, é questão de ter consciência de que nós lutamos por um reino. Um reino que não será destruído. Não passará a outro povo. Isso está escrito. Aí não diz em um lugar da Escritura diz que nós estamos lutando por religião. É por um reino. O reino de nosso Pai. Lutamos o reino de nosso Senhor Yeshua. Não esqueça. Que é comum a pessoa ser arrastada. A pessoa é arrastada porque ela não medita a palavra. Isso nós temos recebido do Senhor sobre essa questão do texto, esses títulos, erros propositais que foram realizados. Então, graças ao Senhor que Ele tem aberto os nossos olhos. E nos posicionamos pela verdade, apegando-se às palavras dos Neviim, como uma candeia que alumia em lugar escuro. A palavra que está registrada, não é a imaginação de A, de B ou de C, está registrada. E agora lutamos. O Senhor está dando uma oportunidade a todos os moradores da terra. E nós que estamos aqui neste país, temos uma grande responsabilidade. O Senhor tem concedido isto a nós. E daqui sair, irradiar para todas as outras nações a última chance que o Senhor está dando. O número está chegando ao fim. Há um número determinado por Elohim para as nações, porque o reino de Israel será reconstituído. Está escrito, está lá escrito no Neviim. E é preciso saber o que é que está sendo feito. Por isso temos que lutar para que essa oportunidade não seja perdida. É luta, é uma questão de luta, é conveniência. Bom, o Senhor quer isso, então nós temos que lutar pelo interesse do Pai. Não importa se nós vamos perder a vida física, não tem problema. Qual o problema? Não vou falar porque medo. Temos que fazer o que o Senhor quer que seja feito. Mas pastor, a gente pode matar a gente porque recebe a promoção. Aleluia. Vai mais rápido. Fica fazendo aqui o quê? Aleluia. Bendito seja Ele. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? O que você prefere? Você está lá com Evel, foi o primeiro herói a chegar lá, primeiro fiel ao Senhor. Hanoque está lá, Eliahu, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Moshe, Yosef. Está com esse pessoal lá? Ou aqui cheirando cachaça? Bafo de onça. Glória ao Senhor. Então nós temos que ter consciência. Não quero nem saber. Olha, meu amigo, quem age assim não é filho de Elohim. Os filhos de Elohim, eles são conscientes que estão numa guerra contra o mal. E o Senhor Yeshua é claríssimo a respeito disso. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
sereis mortos, espancados. Está escrito isso, nós acabamos de ler isso. E eles sabiam. Então, como eles sabiam e deram crédito, depois, vamos ver lá na frente mais alguma coisa. Eles se prepararam. Porque se eu estou preparado sabendo que vou padecer, eu me preparo. O Senhor Yeshua se preparou. No Getsemane, o seu suor, como diz Lucas, tornou-se como gotícula de sangue caindo sobre a terra. Uma agonia tamanha que ele estava passando ali por causa do que ele ia experimentar. Não era a morte que ele estava agonizando por causa da morte, porque ele já sabia muito antes. Era a separação do Pai. Tem crentes que vivem aqui, se o Pai está nele ou não quer nem saber. Desde que tenha dinheiro no bolso, está tudo bem. Dinheiro no bolso e Elohim longe, ou Elohim perto, sem dinheiro no bolso? O que é que você prefere? Aí você responde para você mesmo. Ah, mas com dinheiro a gente compra tudo. Tudo o quê? Não compra. Dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra dignidade. Dinheiro não compra justiça. Dinheiro não compra verdade. Valores que o dinheiro não compra. Honestidade. Pelo contrário, se a gente não tiver cuidado com o dinheiro nos torna desonesto, mesquinho, egoísta. Temos que ter cuidado com o dinheiro. Eu não sou servo do dinheiro. O dinheiro é meu servo. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto de servir. Eu gosto de produzir. As pessoas se beneficiam com o meu trabalho. Eu não faço do trabalho uma arma para enganar os outros. Eu sirvo. O Senhor Yeshua disse assim, eu não vim para ser servido, vim para servir. Ele distribuía dinheiro para todo mundo. Foi isso que ele fez? Não. Ele veio aqui para dar aquilo que ninguém pode dar para si mesmo. O quê? A vida. Maravilhoso, não é? Que diferença, né? Que maravilha, né? Se fosse por causa do dinheiro, já era para mim. Vim de comprar sem preço. Vamos estar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Não esquece de expulsar Satã, de expulsar os demônios. É guerra. O Senhor expulsai os demônios. Faça isso. Vai entrar no ônibus, expulsa os demônios, antes de entrar. Já entra ali expulsando os demônios. Vai pegar o metrô, expulsa os demônios. Vai sair de casa, expulsa os demônios. Vamos expulsar os demônios do Brasil. Aleluia. Vamos orar de tal maneira que os que gostam de demônio não se sintam bem neste país. Não vamos permitir que as crianças sejam sacrificadas a Satã neste país. Oração, muita oração.